Olá, meu querido, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que esse domingo esteja sendo de grande bênção na sua vida. Espero que o Senhor Jesus se faça presente em todos os seus passos. Amém? Desde já eu quero te convidar, você que assiste a nossa matéria da Escola Dominical pelo YouTube, que você clica lá dê um joinha e se inscreva, se for possível, para nos ajudarmos a transmitirmos a nossa matéria ao vivo pelo YouTube, tá bom? Vamos lá? Sem delongas, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos lá? Gálatas, capítulo 6. Deixa eu achar aqui. Gálatas, capítulo 6, do verso 16 a 18. Gálatas, capítulo 6, do verso 16. Gálatas, capítulo 6, do verso 16 a 18, diz assim: E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sobre o Israel de Deus. Verso 17, finalmente, ninguém me inquiete pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. 18, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém, meu querido? Eu acredito que seja muito comum trazermos em nosso corpo marcas ou cicatrizes, sim, que vivemos no passado. Marcas que determinam exatamente onde você esteve. Sim, com quem você esteve, o que aconteceu, o que você estava fazendo. Marcas que nos traz lembranças boas, ruins. Na psicologia acontece uma coisa interessante. Na psicologia, marcas são denominadas por traumas. Trauma é uma palavra de origem grega que significa ferida. Poderíamos mudar o nosso título aqui dessa manhã e colocarmos feridas que nós trazemos em nossos corpos ou em nosso corpo. E nesse mundo nós estamos sujeitos a muitas situações traumáticas: assalto, acidentes, sequestros, violência sexual, perda de um ente querido, verdade? E quando chegamos então à maturidade, chegamos marcados pela vida e por tudo o que sobreveio sobre nós. Em Gálatas capítulo 6, do verso 16 a 18, que nós lemos, podemos ver que Paulo se refere a essas marcas ou feridas, ou as marcas feitas por Jesus, não como acidentes ou traumas. É totalmente diferente das feridas que nós adquirimos ao longo da vida pelas coisas que nós passamos, nosso dia a dia, como nós falamos. Paulo diz aqui uma coisa totalmente diferente. Podemos ver que ele se refere a essas marcas não como acidentes ou traumas, e sim como momentos em que as pessoas foram impactadas pelo poder de Deus. Ou seja, o Senhor fala conosco através das suas marcas. Paulo se tornou inspiração para todos nós, pela fé, conduta e estilo de vida. Paulo trazia muitas marcas em sua vida. Lá em 2 Coríntios, eu quero compartilhar com vocês, em 2 Coríntios capítulo 11, no verso 23, vamos ver se é isso mesmo, está lá. 2 Coríntios capítulo 11, no verso 23, diz assim: olha as marcas que Paulo traz em sua vida. 2 Coríntios 11, no verso 23, diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Irmãos, marcas de perseverança. Paulo é um exemplo para nós de marcas de perseverança, de prosseguir para o alvo, independente do que esteja acontecendo. Talvez, meu querido, você não esteja passando por momentos bons.
Talvez a sua vida hoje se encontra, você esteja passando por alguma dificuldade, talvez você esteja sofrendo, como nós falamos logo no começo, a perca de alguém, talvez você esteja sofrendo porque você sente saudade daquela pessoa que você ama, que não está mais ao seu lado, mas preste-me atenção, que Paulo diz aqui. Paulo é um exemplo, né? Ele fala que ele passou por tantas coisas e permaneceu de pé e ficou firme ali, amém? Então Paulo é um exemplo para nós, uma marca, exemplo de perseverança, de prosseguir para o alvo, independente do que esteja acontecendo. Eu vou tornar a repetir, eu não sei como é que está a sua vida agora, nesse exato momento, mas o Senhor Jesus sabe, e Ele quer te ajudar. E Ele está de braços abertos, Ele quer te ajudar. Dê mais essa oportunidade ao Senhor Jesus. Agora, as marcas que Jesus deixa em nós, olha como que é diferente também. Ela se associa, vamos dizer assim, com aquilo que Paulo estava relatando para nós. As marcas que Jesus deixa em nós, nós não podemos as ver. Não tem como nós vermos as marcas como cicatrizes ou feridas feitas em nosso corpo, e sim como aprendizado. Quando olhamos para trás, vamos lá, quando nós olhamos para trás, depois de sermos marcados por Cristo, o nosso passado não traz mais dores. Isso é maravilhoso. Esse é o poder da marca do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para trás de tudo aquilo que nós passamos, quando nós somos marcados por Cristo, por Senhor Jesus Cristo, o nosso passado não traz mais dores. Isso acontece, sabe por quê, meu querido? Porque nós somos marcados pelo amor. Lá é um texto bem conhecido, em João capítulo 3, no verso 16, eu sei que todos sabem de cor. João capítulo 3, no verso 16, diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos também, vamos lá, Romanos capítulo 5, quero compartilhar com vocês também. Romanos capítulo 5, no verso 8, diz assim também, talvez você não sabia disso, mas vamos lá. Romanos capítulo 5, no verso 8, diz assim, 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, por que, irmãos? Por quê? Vamos lá. Por que o nosso passado não traz mais dores? Porque nós somos marcados pelo amor. Amor que, infelizmente, alguns não conseguem entender, né, meu querido? Amor que alguns não conseguem entender. Em Mateus capítulo 5, no verso 43, vocês vão entender o porquê. Em Mateus capítulo 5, no verso 43 a 45, diz assim, Mateus 5, 43 a 45. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Verso 45, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Por que eu estava falando que, infelizmente, alguns não conseguem entender? Mateus capítulo 5, no verso 43 a 45, podemos ver que Jesus ama todo homem mau. Podemos dizer assim, todo homem mau. Ele ama o perdido, ele ama o assassino, ele ama o bandido, o pecador, o incrédulo, o macumbeiro, o feiticeiro, o idólatra. Amou de tal maneira que deu a sua própria vida, o seu sangue, por amor. Jesus nos ensina que devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Eu quero deixar bem claro aqui, quando nós falamos que Jesus ama a todos, não quer dizer, o Senhor Jesus não está querendo dizer que Ele aceita aquilo que essas pessoas praticam, mas Ele ama
a cada um de nós. Ele ama a cada um de nós, amém? A cada um dessas pessoas. Preste-me atenção. Se você tem a marca de Cristo, você também ama os perdidos. Você não vai ter dificuldade de entender esse amor do Senhor por essas pessoas, que é claro que precisam conhecer o Senhor Jesus verdadeiramente para largar a prática de vida que eles têm levado. Para largar a prática de vida que eles têm levado. Você também é humilde? Olha como Paulo diz aqui, como Paulo diz em 1 Coríntios, eu quero compartilhar mais um texto. Em 1 Coríntios capítulo 15, se eu estiver indo muito rápido, vocês já sabem, é só falar, pastor, diminua aí. Tá? Em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 9, diz assim, a palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 9. Vamos lá? Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha como Paulo diz aqui, né, em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 9. É de grande importância lembrar que a velha natureza jamais se submeterá a essa grande virtude. Quando Paulo fala dessa humildade, nós precisamos ter essa humildade, de reconhecermos que nós somos pecadores, de reconhecer que nós precisamos de Jesus Cristo, de reconhecer que nós precisamos convidar a Jesus a entrar no nosso coração verdadeiramente. Que você que é salvo, que está participando conosco dessa aula da escola dominical, você tem essa convicção no seu coração, essa responsabilidade de compartilhar com alguém o amor do Senhor Jesus para aquela pessoa que se encontra lá fora perdida. Então eu vou repetir, é de grande importância lembrar que a velha natureza jamais se submeterá a essa grande virtude. A velha vida sempre irá se inclinar ao caminho da soberba, do orgulho, da altivez e do poder. Acredito também que uma das marcas de Jesus é a marca da unidade. Em Filipenses capítulo 2, vamos ver se é isso. Filipenses capítulo 2, no verso 1 e 2, nós lemos o seguinte. Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2 diz assim: Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões, olha o verso 2, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Você sabia que Jesus orou para que seu povo fosse unido? E que pessoas unidas conseguem fazer muito mais que cada pessoa, né, que trabalha sozinho? Isso é um fato, não é isso? Precisamos nos unir. Irmãos, somos todos diferentes, podemos pensar de forma diferente, temos vidas de maneiras diferentes, morarmos em locais diferentes, em estados diferentes, gostarmos de gostos totalmente diferentes, mas em Jesus Cristo estamos todos unidos e podemos superar nossas diferenças em favor do reino de Deus. Amém? Amém? Você tem a marca ou a cicatriz de Cristo? Talvez você esteja sofrendo por cicatrizes ou feridas do passado. Olha o que o Senhor Jesus nos diz. Você tem a marca ou cicatriz de Cristo? São marcas indispensáveis. Precisamos amar como Ele amou. Se você ainda não tem a marca de Cristo, eu quero te convidar a tomar o primeiro passo para ser marcado por Deus. Amém? Pelo Senhor Jesus. É recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida. Se você ainda não fez isto, quero te ajudar agora. Repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Amém? Vamos orar, meu querido?
Oremos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, ó Deus, por esse momento especial. Clamamos a Ti, ó Deus, pela vida dos Teus filhos que irão nos assistir, que o Senhor fale profundamente em cada coração. Que o Senhor desperte, ó Deus, esse desejo, ó Pai querido, que todos venham a entender, ó Pai, que essas marcas que o mundo nos traz, ó Pai, o Senhor tem todo o poder, ó Pai querido, para nos ajudar a amenizar, ó Pai, ou até a curar essas feridas, ó Deus. Clamamos ao Senhor por todas as vidas aqui presentes, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, se você se identificou conosco, eu sou o pastor Gilberto, da Igreja Batista do Jardim Maristela, em São Paulo. E uma das formas de você nos ajudar o nosso ministério, se você se identificou conosco, é dando um cliquinho lá, compartilhando essa mensagem com alguém que tanto necessita, tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo tremendamente abençoado, amém? Você e sua família, Deus te abençoe e até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus.